necessito falar sobre isso. Simplesmente tem algumas coisas acontecendo em alguns animes da temporada que talvez não sejam famosos o suficiente pra eu estar comentando à parte. E eu sei que eu tenho as lives pra isso, mas nas lives eu comento, assim, os últimos episódios, o legal do último episódio. Mas eu quero falar de coisas específicas, tramas específicas que estão desenrolando há um certo tempo e que eu acho que prestar atenção nela vai ser muito importante pra encaixar a história no final das contas. Mas, graças a isso, esses vídeos têm spoiler, então muito cuidado. E pessoas, eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar de Osama Ranking, que está... Uau, o que está acontecendo? A gente acabou de desenrolar um pouco do rolo envolvendo o Boji e o Boss. O Boss seria o rei, seria o pai do Boji. E não, tem muita treta acontecendo, muita coisa que eu ainda não entendo e muita coisa que eles já mostraram pra gente e o negócio tá muito louco. Lembrando que vou dar spoiler, então assim, se você não viu, cuidado. E Osama Ranking definitivamente é um dos animes que eu acho que compensa dar uma olhadinha nessa temporada, porque ele tá indo muito bem. Mas ele vai ter vários episódios, então eu não sei se isso vai ser super importante lá pra frente ou só pra primeira metade do anime. Mas enfim, pessoal, vamos pro vídeo e já não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações pra avisar o YouTube que você quer saber quando sair vídeo nesse canal. Pessoal, do reto, assim, pra treta, sem mais delongas, vamos voltar, assim, vamos por ordem cronológica, pra fazer sentido, o máximo de sentido que a gente conseguir, né? Tinha um cara, ele era um gigante, e o nome dele era Boss. E o Boss, simplesmente, ele não era muito forte. Apesar dele ser um gigante, então ele era mais forte que nós, pessoas de estatura normal. Ele não era tão forte quanto ele gostaria, e aí ele resolve fazer um contrato com o demônio. Eu não sei como, mas o espírito que tá preso lá no espelho é uma mulher, e essa mulher e o Bosses, assim, eles se ajudam. E aí acabou que esse Boss resolveu fazer um contrato com o demônio e parece que essa menina que agora é o espelho, então a gente vai chamar ela de espelho pra ficar mais fácil. O espelho, que ainda não estava dentro do espelho, vai dar uma mediadinha e aí o Bosses consegue falar com o demônio. Aí o negócio fica feio. Porque o demônio fica assim, olha só, sim, eu posso te tornar mais forte, mas eu não posso criar coisa do nada, eu preciso tirar de um lugar e dar pro outro. Eu posso tirar essa força de algum parente seu. E o Bosses falou, então não vai dar, cara, porque eu não tenho ninguém. E ele, mas você pode fazer filho, né? E eu fiquei assim, não, aquela hora meu mundo caiu, porque o plot começa enrolando ao redor do Boji, que apesar de ser um gigante, não só não é gigante, como ele tem baixa estatura até pra idade dele, ele é mais velho que o Daida, e ele é um tico, então assim, ele é super baixo até pra idade dele, se ele fosse humano, ele é um gigante, ele não tem força nenhuma, o cara não consegue, ele sofre pra levantar uma espadinha de madeira, isso é culpa do Bosses, tipo, cara, eu fiquei muito brava, tipo, sério, mano, é seu filho, seu doente, simplesmente ele falou assim, realmente, eu posso fazer um filho. E ele, tá bom, então eu vou tirar a força desse seu futuro filho. Ou seja, se ele tivesse um filho, a força dele seria correspondente à força da criança, que a criança teria, só que a criança nunca teria força. Meio que eles fizeram um negócio que eles puxaram a força de algo que ainda não estava ali, mas que o Bosses ia fazer, que é a criança. Aí o Bosses conseguiu força, né, que seria do filho dele, ou seja, o filho dele vai sair fraquíssimo pro Bosses ser fortíssimo. Aquilo doeu na minha alma, eu juro pra vocês. Eu achei ridículo. Mas rolou. E aí ele resolve sair atrás de uma mulher. Ele precisa fazer o filho, senão o negócio não vai fechar, né? Se ele não fazer o filho, nunca vai rolar a força. E ele já tá com a força, ele precisa do filho. Então ele resolve encontrar a mulher mais forte do mundo. Só pra isso. Eu fiquei assim, jura. E aí ele vai tá todo... É até engraçado, sabe? É que você tá bravo com ele essa hora, mas é super engraçado ele tentando flertar com a mulher. E ele quer ela só pra fazer o filho, certo? Ele chega, você é a mulher mais forte do mundo, né? E ela, sim, por quê? E aí ele, você não quer casar e ter filhos comigo? E aí, tipo, ela fica roxa, ele fica roxo, e até eu fiquei roxa. Tipo, sério, amigo? Por favor, vamos ser um pouco menos diretos. Ser direto é bom, não tanto. Mas, nossa, eu fiquei chocada com a falta de vergonha na cara, sabe? Ele ficou muito vermelho, mas ele soltou isso. Eu ri um pouco, na verdade eu ri muito. Mas, ok, ele deu essa, ele mandou essa, eles brigaram um pouco, sabe? Na verdade, eles foram medir a força um do outro, os dois eram muito fortes. Na verdade, o Bosses estava com a força já roubada do futuro filho dele, né? Eles fizeram esse link meio temporal. E aí acabou que eles ficaram juntos, sim. E aí eles foram batalhar juntos. E aí finalmente anunciou que ela tava grávida. Aí, quando o filho dele nasceu, ele decidiu que ia ancorar a terra dele ali, onde o filho nasceu. Então ele não era rei antes. Até agora ele tava zanzando pra lá e pra cá. Mas ele vivia lutando com monstros, os aldeões gostavam dele. E ele simplesmente falou, aldeões, eu vou ser o rei dessa terra aqui. E os aldeões, yeah! E ficou por isso, porque era alguém pra proteger as terras, alguém bem forte. E acabou que o Boji nasceu. E a mãe do Boji
Boji, cara, ela é um amor. Ela virou assim, ai, olha, nosso filho nasceu. E eu fiquei assim, gente, não deve ter nem dado... Esse deve ter sido o parto mais tranquilo da história da humanidade. Porque a mulher é uma gigante, os dois são gigantes. E o bebê é desse tamanho na mão dela. Porque, tipo, é um bebê do tamanho humano. Ele, ai, ela segura o bebê e o bebê tá, tipo, aqui, ó. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, menina, como que você achou ele, sabe? Então, assim, tem muitas perguntas. Mas ela ficou assim, ai, olha o nosso filho, minúsculo, tem um feijão aqui na mão dela. Ele é meio pequeno, por ser filho de nós dois, considerando que somos gigantes, mas ele é tão fofinho. E o Boji sempre foi fofinho, né? O Boji é fofinho, então assim. E o Bosses, eu entendi. Aquela hora eu fiquei muito confusa, porque me pareceu, porque depois disso que o Bosses decidiu criar o reino dele ali. Pareceu que aquilo foi culpa, que ele se sentiu culpado pelo fato de o filho dele não só ia ficar tico pelo resto da vida, sendo que ele é um gigante, como ele não ia ter força nenhuma, ele ia estar no lugar de onde o boss estava, e aí pareceu que ele colocou aquele reino ali pra nada faltar pro Boji. Faria sentido, tipo, bateu a culpa, sabe? Ele se apaixonou de verdade pela mulher mais forte do mundo, eles tiveram um filho, ele ama o filho dele, e aí ele fez um negócio que não pode ser desfeito. E aí, tamo nessa, sabe? Então, eu vi aquilo e fiquei assim, tipo, ok, parece que bateu a culpa. Então talvez ele tenha melhorado como ser humano, não que isso perdoe o que ele fez, mas talvez ele tenha melhorado. Só que aí a gente corta pros dias de hoje, que é, o Daida está possuído. Alguém entrou no corpo dele. E aí a pessoa que entrou, basicamente disse, ai, pronto, tive que fazer isso com mais um dos meus filhos. E aí, na minha cabeça, o que tinha acontecido? Na minha cabeça, na hora, eu fiz uma teoria muito louca, isso foi antes da gente saber todo esse negócio do Bosses, né? Na minha cabeça tinha rolado o seguinte, o pai do Bosses teve o Bosses, né? E aí ele trocou de consciência com o filho quando morreu, então o pai do Bosses virou o Bosses, e aí ele teve outro filho e ele pulou de consciência de novo. Pra mim tava rolando um pulo de consciência, de geração em geração, vai saber quanto tempo. Pra mim foi isso. E eu achei uma teoria inteligente, sinceramente, mas não tava super errada, foi super idiota, foi algo bem mais simples. Simplesmente ele roubou a força do Boji, e agora ele morreu, e aí ele roubou o corpo do Daida. É o mesmo, o Bosses que é o bundão da história, não é o pai dele louco que tá pulando de geração em geração que nem maluco. Não, é o Bosses. Ele roubou a força do Boji, por isso que o Boji, além de ter um tamanho muito pequeno para um gigante, ele tem um tamanho pequeno para um humano, imagina para um gigante, e não ter força, agora ele pegou o corpo do Daida. Então o Daida tá com a consciência escondida no fundo do corpo dele, ele acabou de se tocar que ele tá num lugar extremo, mas ele não sabe, o corpo dele foi tomado, e o Bosses tomou o corpo do Daida. Ou seja, ele não faz sentido. Se ele se arrependeu pelo que ele fez com o Boji, por que ele teria feito aquilo com o Daida? O Daida também é filho dele. Ou será que ele não se importa todo assim com o Daida? Eu tinha muitas perguntas. Talvez ele tivesse criado Daida pra, realmente ele não ligasse pro Daida, mas ele ligasse pro Boji e quisesse virar o Daida pro Boji ter essa segurança garantida. Qual que é a falha disso? O espelho, que ajuda o Bosses, simplesmente virou e falou pro Daida matar o Boji. O Daida mandou matar o Boji por causa disso. Nada mais faz sentido. Aí chega um ponto do anime que nada é o que parece, ficou muito confuso. Tem uma coisa indicando que, na verdade, o Bosses liga pro Boji. E tem várias coisas, tem 2, 3 coisas indicando que ele não se importa com os filhos e que ele só quer chegar a ser a pessoa mais forte do mundo. Então, assim, chega um ponto do anime que você não sabe onde você fica com o Bosses. Se ele é um cara filho da mãe, você já entendeu. Mas você não sabe qual que é a dele e em que lugar realmente tá os filhos dele. E aí chega um momento que eles chegam a falar sobre matar a Healing. A Healing é a mãe do Daida, a mulher atual do Bosses. Ou seja, o Bosses, que agora está no corpo do Daida, vai matar a Healing. E ele vira e fala pra Healing na cara da Healing que ele é o Bosses. E aí ela fica tipo assim, meu Deus, pra onde foi o Daida? Tipo assim, muito confuso. Onde ele quer chegar? Tipo assim, será que ele quer escapar desse negócio e não consegue mais? Ou ele é só filho da mãe mesmo? Porque o anime tem muito dessa, de você achar que a pessoa é mal e na verdade a pessoa é boa. Talvez o Bosses tenha tomado jeito e ele esteja tentando escapar do acordo com o demônio. Ou talvez ele realmente só seja filho da mãe. E nesse meio tempo a gente ainda teve o Bosses falando com o espelho. E aí ele pergunta quem que é a pessoa mais forte do mundo agora? E o espelho fala, use o encantamento. Aí aquele momento Rainha Má, espelho, espelho meu. E aí ele pergunta. E aparece o Boji. E eu fiquei tipo assim, como? Eu sei que o Boji tá treinando e tal, e graças a Deus ele vai ficar mais forte, ele vai ficar melhor. Mas o Boji não tem força. Falaram pra ele a mesma coisa que o demônio falou, sendo que ele não tá falando com o demônio, tá? Ele tá sendo treinado que nem rei de verdade. Mas foi a mesma coisa que o demônio falou, não dá pra tirar, não dá pra arrumar algo que não existe. O Boji não tem potencial pra aumentar a força, porque ele não tem força nenhuma. Como ele virou a pessoa mais forte do mundo no momento? E isso significa que ele só precisa entrar no sistema de rei. A partir do momento que ele fizer isso, fechou. Ou seja, vai dar treta entre o Daida e o Boji, só que não é o Daida, é o Bosses. Pra onde vai isso? E o Bosses achou super engraçado ter visto aquilo, tipo, ele riu de ter visto que o filho dele é mais forte do mundo. Pareceu que ele ficou feliz.
bosses? Ou pelo menos que ele achou um negócio interessante. Eu não sei, eu tô muito confusa. Eu não sei se ele é totalmente super maligno e eu tô tentando arrumar coisa onde não tem. Ou se ele realmente se arrependeu e aí ele não sabe como sair, porque ele tem o contrato com o espelho e ele tem um contrato com o demônio. Inclusive, o demônio que riu do Boji quando o Bosses morreu foi ele. Então, assim, tipo, é esse demônio. Aí a gente não sabe se isso foi acordado entre eles ou se ele realmente riu de, tipo assim, você é o próximo que era pro Boji assumir o trono. Então, quem ia ser controlado pelo Bosses era o Boji. Outra coisa que a gente não sabe, será que o rei sabia que a Hirin ia se opor ao Boji subir ao trono? E aí ela ia colocar o Daida de todo jeito, então o Daida foi pensado pra isso? Ou será que ele ia terminar de sacanear o Boji assumindo o corpo do Boji? E o Boji ia começar a evoluir com o poder dele de verdade, mas sem a consciência dele. Tem muita coisa. Esse anime tá ficando mais complicado, mas o jeito que ele te explica é muito gostosinho, fica muito claro e é bem fofinho. Então eu sinto que eu tô numa vibe slice of life e ao mesmo tempo eu tô dentro do anime de investigação simultaneamente e nenhuma vibe tá atrapalhando a outra. Uau, eu tô gostando muito de Summer Ranking, eu tô louca pra saber onde isso vai e até onde o anime vai com essa história do Bosses, porque depois disso a gente, tipo, tem muitos episódios pela frente. Então vai ser um anime médio, então eu tô louca pra ver até onde ele vai. Mas enfim, pessoal, esse foi um pouquinho do que está rolando em Osama Ranking. Espero que você tenha gostado. Se sim, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!